Best 11, o novo ETF da Investo, com as principais empresas líderes pagadoras de dividendos. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, então já comenta pra mim o que você achou aqui do ETF Best 11, da estratégia que você conhecia através do Barsi, ou se você mesmo montou uma parecida, pra gente acompanhar aqui um pouquinho desse novo produto, tá certo? Então basicamente aqui um novo ETF que promete fazer aqui distribuição mensal dos dividendos e ainda assim também compor aí uma carteira relativamente diversificada aí com várias ações brasileiras aqui dos setores, principalmente aqueles mais perenes, tá? Então, são setores aqui essenciais para a economia brasileira e de alta qualidade, seguindo aqui o próprio material publicitário da Investo, que por sinal tá muito bom. Tem bastante informação aqui pra gente dar uma olhadinha, tá? Eles criaram aqui o índice chamado Best Quality, com 2 S aqui, né? Vem daquele acrônimo em relação ao método lá do Barsi, lá em parceria com a Market Vector, que faz vários índices bem relevantes aí, tanto para Investo quanto para N outras gestoras e N outros ETFs. Vai seguir aqui o Best 11, código de negociação, tem um rebalanceamento trimestral, vai distribuir mensalmente os proventos e a taxa aqui 0,50, já vamos falar mais disso, tá certo? Negociado aqui diretamente na B3 com empresas brasileiras. Então a ideia geral aqui do Best 11, que a Investo está trazendo, é justamente pegar aí as empresas brasileiras de alta qualidade. A gente vai ver bastante aqui as comparações que eles fizeram com o Ibovespa, tudo bem, tranquilo, mas a gente sabe que o competidor direto aqui do Best 11 vai ser basicamente lá o Divo 11, o Divide 11, o índice IDIV ou então o ETF da Nubank, no Asset, perdão, que distribui dividendos, o NDIV 11, também tem análise deles todos aqui no canal. Então basicamente aqui tá pegando empresas com alta qualidade, focando aqui em bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações, aqui que vem o acrônimo, né? Best, justamente aqui dessas primeiras letras aqui dos setores, né? Eles batem um pouco na tecla de que são setores estáveis, previsíveis e grandes pagadores de dividendos, justamente aí por ter muita coisa que você não consegue parar de usar, né? Você sempre vai precisar usar um pouco de banco, você sempre vai usar energia elétrica em casa para assistir o YouTube. Resulta capital, deixar o seu like, se inscrever no canal para mais vídeos sobre dividendos. Você provavelmente usa saneamento e assim por diante. Então, nesse sentido, tem uma boa ideia aqui por trás da metodologia como um todo. Eu vou falar um pouco das diferenças de você escolher sozinho ou comprar um ETF, tá? Então, eles fazem aqui uma série de filtros para pegar uma seleção mais inteligente, afinal, telecomunicações, você tem várias empresas. A Oi, por exemplo, é uma empresa de telecomunicações. Pelo que eu vi aqui, talvez ela não esteja dentro dos critérios e assim por diante. E claro, tem aqui uma diversificação com proteção, né, limite de 8% por empresa, ou seja, isso vai dar uma certa segurada aí para não ter uma concentração muito grande em uma única empresa ou um único setor. É que eles mostram um pouquinho sobre o desempenho tanto do Ibov, do S&P, do dólar e do Best 11. Eles mostram aqui, nessa janela de períodos um pouco mais curta, não vejo grande utilidade para análise de longuíssimo prazo, mas esses aqui são os números para você avaliar. E isso aqui é super importante. Tem aqui o dividend yield atual do Best 11 aqui na faixa dos 6%, tá bom? Considerar sempre esse valor aqui bruto. E aqui muitos de vocês talvez já vão pensar, pô, mas ele já é um pouquinho menor do que o concorrente, né? Do que o IDIV ou do que o próprio Ibovespa Smart Beta. E sim, ele tem essa característica, mas tem que lembrar também que, principalmente falando do IDIV, né, ele está muito acima da sua média histórica de dividend yield. Então, os 7, 8% que estão naqueles ETFs, muitas vezes não são médias longas e sustentáveis, tá? Ele precisa fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre tudo isso. Eles mostram aqui um pouquinho da performance histórica, essa comparação lá desde janeiro de 21. Ok, pega uma janela meio específica, mais tranquilo. Então aqui a gente vê a comparação nítida, como o Ibovespa, ambos em reais, né? Como o Ibovespa ficou aqui na faixa dos quase 20%, mais ou menos aqui, né? No olho, né, pessoal? Não precisa ser ciências de foguetes. E aqui o Best 11 na faixa aqui quase de 66,12%. No olho aqui, tá? Não é um número exato. Então, eles querem mostrar aqui como essas empresas com maior qualidade, diretamente estão nos filtros aí desses setores, têm resultados melhores em relação ao Ibovespa, né? Novamente, acho que o Ibovespa ele é uma métrica legal de média de mercado, fazer aí uma comparação, mas o competidor direto aqui com certeza será o IDIV, em termos de produto, de mercado e também de função no seu portfólio, tá? Eu vou falar disso mais adiante no vídeo. Já vai primeiro alerta não, né? Ponto de atenção, se você tem Ibov, IDIV, Best 11 e outros ETFs brasileiros de ações, muito cuidado com a correlação, tá certo? Então, por mais aqui que a gente teve situações diferentes de resultados, valorização, a gente percebe nitidamente que os topos e que os movimentos, eles são muito correlacionados, os fundos também, até porque muitas dessas empresas, principalmente banco, né, tá dentro do Ibovespa,
Então você tem que ficar um pouco esperto com sobreposição excessiva de ETFs ou de ativos, caso esteja realmente comprando mais de um deles, tá? Então aqui novamente falar um pouquinho sobre o índice lá que a Market Vector acabou fazendo, que é o Best Quality. Provavelmente não se fala Best, tá? Mas vamos falar aqui para ficar um pouquinho mais fácil para o vídeo, beleza? Então novamente são esses setores: bancos, energia elétrica, saneamento, seguros e telecomunicações. Foco setorial dessas empresas brasileiras desses setores. E aqui alguns filtros de qualidade financeira, então lucro líquido e pagamento de dividendos pelo menos 2 dos últimos 3 anos, ok. Tamanho de liquidez acima aqui de 150 milhões de dólares, bom. Volume médio diário, ok. E negociação também, um filtro ali para dar uma certa relevância, tá? É muito interessante, faz parte, tá? Esses filtros aqui de negociação. Esse negócio que eu nunca entendi, né? Tem gente que não gosta, né, disso, porque índice de negociabilidade índice de trader. Cara, isso aqui é importantíssimo para você ter liquidez para sair e entrar no mercado, tá? Não adianta você falar que aquela empresa é boa, tem dividend yield alto, só porque um número tá batendo se você não consegue entrar e sair do mercado. Então acho bem importante ter esse tipo de filtro. Faz aqui então o rebalanceamento trimestral e a seleção vai pegar aqui 95% dessa capitalização de mercado. Vai ter no mínimo 15 empresas, mas atualmente tem aqui 23, tá? Isso aqui já é um ponto de atenção. Por quê? Se você viu o vídeo em que eu comparo os outros dois concorrentes, você sabe que aqui eu boto todo mundo na batata quente, né? Então, a Resulta Capital ela não tem ligação com nenhuma gestora, nenhuma corretora, nenhum banco. Tem o compromisso com você que é meu cliente. Então, a gente compara todo mundo, tá? Eu sei que é isso que você, pessoa física, quer que a gente faça. Então, quando a gente compara com os outros ETFs que tem, até deixei aqui o Divo 11 separado, só para ilustrar um ponto, mas o próprio NDIV11 lá no Asset também, essa questão em relação a empresas pagadoras de dividendos, você com certeza vai ter uma sobreposição de empresas que se repetem algumas vezes naqueles ETFs. Cara, até aí tudo certo, isso é normal, tá? É meio óbvio, né? Se a estratégia é buscar dividendos, as mesmas empresas devem estar para lá e para cá. Agora, esse aqui é um ponto interessante, tá? Por quê? Aqui você vai ter 15 empresas, tá? Agora com 23. O ETF lá no Asset, se não me engano, estava com 21 ou 23 também, por ali, nessa faixa. E o IDIV, lá, o DIV 11, estava entre 40 e 50. Isso oscila também, tá? Então, aqui você tem, entre essas três opções bem específicas que eu estou citando, menos empresas, tá? Você está mais concentrado. Ou seja, você tem indiretamente um risco um pouquinho maior de volatilidade se alguma dessas empresas dá uma balançada maior, porque você tem menos empresas naquela cesta, tá certo? Apesar de que, por mais que todos eles pegam mais ou menos os mesmos setores, as mesmas empresas, eles vão estar correlacionados. Eu acho que aqui a gente vai ter que realmente esperar um tempinho para fazer essa comparação entre eles, tá? Porque aqui o que mais me preocupa, que eu tô falando agora, é a questão da volatilidade, tá? Eu nem tô olhando para dividend yield, não tô olhando para portfólio em si, é mais para você ficar um pouco esperto com isso, porque a proposta aqui que a Investo teve, até falei com eles hoje de manhã, sempre sou muito bem atendido lá, quando eu vou tirar minhas dúvidas para fazer o vídeo, tá? Os caras são fera. Eles sempre me atendem e me ajudam a tirar minhas dúvidas. Acho que a proposta aqui deles foi muito interessante porque eles pegaram um tema que a pessoa física adora. Isso aqui eles, em termos de estratégia, eles mandaram muito bem. Mas para você que é pessoa física tem que ficar esperto, porque quando você compra um ETF que tem menos empresas, ele pode ter uma volatilidade um pouco maior. Então você nunca pode fechar os olhos e só comprar, porque tem a foto do Barsi em alguma thumbnail do YouTube, por exemplo, sendo que na realidade isso aqui pode ter volatilidade, são ações brasileiras. Então você tem que cuidar em relação a isso, tá? Aqui a gente tem as maiores posições desse exato momento. A gente percebe aqui que já tem um certo nível considerável aqui de bancos, tá? Também tem as utilities aqui, né? Não tem como fugir muito disso, né? São aqueles setores que a gente já viu, tá certo? Vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre as divisões. Então aqui eles reúnem novamente as vantagens. Você tem exposição aos setores mais estáveis da economia brasileira. Os pilares aí da nossa economia aqui nacional, beleza? Geração de caixa previsível e alta resiliência, isso aqui é importante. Seleção baseada aqui em qualidade, ou seja, empresas que têm bons lucros e também pagam dividendos consistentes. Exposição Brasil com filtro premium, é exatamente isso, tá? Concordo totalmente com o que está escrito aqui. Essa parte aqui é importante para vocês, eu sei que vocês estão interessadíssimos nessa parte da renda mensal com dividendos. Então aqui a grande sacada desse produto, aqui acho que a Investo está tentando realmente conversar melhor com o mercado, né? Interessante ver como as gestoras estão, enfim, atendendo o público que está realmente buscando mais dividendos, que é o mercado. O mercado brasileiro tem bastante disso, mas o próprio mercado americano também tem, tá? Isso aí eu aprendi recentemente. Então você vai ter aqui a renda mensal ali dos dividendos. Tem que só lembrar que quando você recebe através de um ETF, tem ali 15% retido na fonte. Pelo menos essa é a alíquota atual. Você vai ter aqui a diversificação inteligente.
para não ficar muito concentrado apenas em 5 empresas, por exemplo. Aqui, novamente, eles apresentam uma comparação um pouquinho em relação aqui ao Ibovespa, os retornos que cada um dos índices e dos ETFs aqui estariam dando nesses períodos. Novamente, estou te lembrando de deixar o like e se inscrever no canal, mas faz agora, não deixa para depois. Então depois você esquece e não vê mais análises como essa de ativos que pagam dividendos. E aqui ainda eles trazem as janelas móveis de 24 meses. Bem interessante esse material que a Investo preparou. Claro que a gente sonha sempre em mais dados, né? Mas aí a gente sabe que, enfim, a proposta é deles, eles botam o que eles quiserem aqui. Qual que é o ponto aqui legal em relação às janelas móveis? Aqui tá 24 meses, são 2 anos, tá certo? Então bem interessante. O comportamento esperado, tá? Novamente, o Best 11 aqui tá tendo uma performance nas janelas móveis melhor do que o Ibov, por N motivos, né? Claro, pegou um período aqui que a bolsa teve um pouco maiores altas, vamos dizer assim, ou seja, eles estão acima do 0%, isso aqui quer dizer que eles tiveram um retorno positivo em 24 meses. A gente sabe então que o Best 11, porque a linha está em cima, né? Teve retornos melhores do que o do Ibov nessa janela móvel, mas, novamente, percebam a correlação gigante entre esses dois índices, esses dois ETF aqui, tá Ibov, mas a gente sabe que tem um monte de ETF que replica o Ibov. Então aqui, novamente, só vai o alerta, né? Não é porque subiu mais que você pode se entubar aí de ETFs ou de ações, de stock picking, se você é tão corajoso assim e faz a sua carteira, porque tudo vai estar muito correlacionado. Então você tem que cuidar para, em algum momento, por exemplo, esse aqui, que teve uma certa correção, uma certa crise, você não pode estar totalmente lotado de ativos de renda variável que precisa usar no curto prazo, porque essas desvalorizações, possivelmente da sua carteira inteira, podem aí trazer uma volatilidade, tá? Então você tem que sempre ficar esperto em relação a isso. E claro, se você gosta dessas análises, quer aprender a analisar ETFs, também tem o Capital Certo aí na descrição ou no comentário fixado para você aprender a fazer análises dessa forma e investir através de ETFs para sair da manada e ser mais inteligente aí do que grande parte do mercado. Então a gente tem aqui um pouquinho dos dados do produto em si, do Best 11 aqui que a Investo deixou no site. A cota partiu aqui de R$100, agora está em 101. Hoje, cara, 11 de setembro, estou gravando 7 e pouco da noite. Esse vídeo deve estar indo ao ar no sábado de manhã, sexta não dá mais tempo. Mas basicamente aqui, acabou de ser lançado, tá super recente, ó. Cara, tem pouquíssimos dias rodando aqui no gráfico, nem dá para analisar isso aqui. Taxa global aqui 0,50% ao ano. Isso aqui é interessante, tá? Porque assim, não é a taxa mais barata, né? A gente sempre pede, a gente sempre vai encher o saco. Eles sabem disso, tá? Não é por mal, não. A gente sempre vai encher o saco para tentar baixar um pouco a taxa. Mas querendo ou não, aqui eles foram justos, né? Eles foram direto na jugular dos competidores que também estão com 0,50. Daqui a pouco alguém vai baixar para 0,45. Isso aí é do mercado. Se o povo começar a reclamar, alguém vai dar uma baixadinha. Mas claro, não é nada exagerado, assim, foram na média do mercado. Patrimônio líquido aqui, então, 5 milhões. Ainda é bem recente, tá? Então, o ETF aqui com patrimônio líquido um pouco baixo aqui nesses primeiros dias. Outro de atenção aí, já vou comentar um pouquinho mais. Eles trazem aqui novamente as informações que eu já falei, vou respeitar o seu tempo, não ficar repetindo tudo. Traz aqui, então, o Best 11, 23 ativos, sem exposição cambial, isso aqui é importante. Liquidez aqui padrão D+2. Imposto de renda aqui 15% sobre o ganho de capital, tá? E não tem a parte dos dividendos, mas a legislação até ontem de manhã era sim de 15% também sobre os dividendos diretamente retidos na fonte, tá? A gente tem um pouquinho da carteira em relação às principais posições, de novo, ó. Aqui tem o BTG, tem Elétrica, Saneamento, Itaú, Bradesco Equatorial, Banco do Brasil, Telefônica e assim por diante, tá? Então, cara, empresas muito, muito conhecidas. Se você é stock picker e entrou pela porta do Barsi, desses métodos mais convencionais, que tem muita gente que vai por esse lado, né? Não posso afirmar porque eu nunca fui exatamente um discípulo dessa forma, mas eu sei que na internet o marketing é muito forte para isso. Você deve conhecer bastante dessas empresas e também desses setores, tá? Então, a gente já percebe um pouquinho dessa característica que está cumprindo exatamente o que o índice promete, tá? Então, empresas daqueles setores, forçando ali indiretamente uma concentração setorial das classes, vamos dizer assim. A gente percebe aqui então que os utilities, percentual imenso, e os próprios serviços financeiros também, tá? Ainda tem aqui telecom, mas um pouco menos relevante. Claro que aqui em utilities se dá uma, né, você consegue dar uma segmentada e tal, mas ainda assim é a proposta do índice, tá? Então, por mais que existe uma concentração, não tem como você não concentrar, né? Ah, Anthony, por que eles não fizeram 20% aqui, ó, 20% para cada letra, 20% de banco, 20% de energia, 20% de saneamento? Cara, porque tem os critérios, entendeu? Então, na execução desses critérios, com os pesos que foram dados, acabou gerando essa segmentação aqui, tá?
Lembrando sempre que isso aqui vai variar com o tempo. Bancos hoje pode estar, serviços financeiros, né? Não é banco, serviços financeiros está aqui com 45%, mas pode ser um dia que vire 35 ou 30, vai depender do futuro. Mas geralmente não varia tanto assim, tá? Eu trouxe aqui, ó, o concorrente só para você dar uma olhada para comparar, só que eles trazem aqui um pouco diferente, né? Eles trazem bancos, aí, energia elétrica, refinaria, seguradoras, minerais. Então eles deram uma quebrada. A seguradora você teria que somar com bancos, né? Holding diversificado, que deve estar Itaúsa aqui. Aí, ó, água e saneamento você conseguiria somar com elétrico. Então ficou um pouquinho diferente. Mas você faz aqui a conta no olho, não é muito fora, tá? Fora que existe sobreposição também, né? Você bate o olho aqui, você já viu várias que se repetem, tá? Então, novamente, quando você compra Best 11, você está focando aqui em empresas de uma qualidade maior aqui do Brasil, qualidade medida em termos de lucratividade e distribuição de dividendos. Esse é um ETF que vai pagar mensalmente lá aquele dividend yield próximo dos 6%. Considera ali uma reduçãozinha desses 6% por causa dos impostos ali retidos na fonte, tá? Vamos considerar sempre o mais seguro aí para o cotista, mas você tem aí uma forma de ter renda passiva se é isso que você busca. Sempre ressalto que esse impostinho aí retido na fonte é muito chato, infelizmente ele é ineficiente, então há quem diga até que, quem sabe, a Investo não faz o Best 11 com os dividendos reinvestidos, aí não tem essa questão do imposto, tá? Vamos aguardar, né? Quem sabe sai da mesma forma que o Itaú fez, a própria Nuasset também. Aí ela estaria indo para uma briga com todo mundo, né? Mas olhando um pouco para o nosso lado mais prático aqui, que importa. Então, basicamente, você tem acesso a esses filtros, uma qualidade um pouco maior aí do que o Ibov, mas em contrapartida você tem uma concentração considerável aí com quantidade menor de empresas e de setores mais segmentados, tá? Esse é um ETF que não tem exposição global, então você está concentrado apenas em Brasil. E eu quero muito saber a sua opinião do que você achou, se usaria como core, como satélite, se achou que o dividend yield está baixo em comparação com o concorrente, ou se tem alguma coisa que ainda não achou tão interessante. Ressalto sempre, pessoal, produtos nos primeiros dias a gente mais olha do que sai comprando, principalmente por causa da liquidez inicial, tá? Então isso eu sempre falo para todos os produtos, todas as gestoras, paga dividendo se não paga. Fica esperto aí nos primeiros dias até o market maker trabalhar certinho as posições, pegar um pouquinho de liquidez, para você não sair pagando spread que não tem necessidade, tá? Dá uma estudada com calma aí, que com certeza esse produto vai estar aqui na semana que vem e nos próximos meses também para você tomar sua decisão com a maior calma do mundo. Se vocês quiserem, eu posso trazer um follow-up dele daqui a um mês, mais ou menos, comparar com aqueles dois ou outros concorrentes também, mas para isso eu preciso que você escreva para mim aqui embaixo, daí eu sei que esse tipo de conteúdo te interessa. E se você não quer saber de ETFs que pagam dividendos, quer saber sobre ETFs de renda fixa, tem o SFIX 11, uma proposta totalmente diferente de renda fixa, para você saber um pouco mais, tá nesse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.